Fala, gente, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Camaçari Pode Mais. Esse podcast que é feito pensando em você. E hoje nós vamos discutir aqui um assunto complexo, triste, mas necessário, que é a intolerância religiosa, que é um mal que afeta aí a humanidade, tem sido pivô de várias guerras durante toda a história e também de vários conflitos regionais, mas também de violência sofridas pelas pessoas nas suas relações pessoais, relações de trabalho. Hoje nós vamos discutir esse tema, entender um pouco sobre o que é a intolerância religiosa e como ela se dá, e também buscar os meios, as medidas, entender como a gente pode fazer para ajudar na construção de uma sociedade tolerante, uma sociedade mais inclusiva. E no final, a gente vai buscar a resposta para a grande pergunta: se a religião é uma fonte de inspiração ou um motivo para conflitos. Para debater esse tema, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o professor universitário, doutorando em ciência da difusão do conhecimento africano, né? Professor João Borges. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. Obrigado aqui a presença dos irmãos, tanto do pastor como o Tata Mutakani. E vamos que vamos. E para debater aqui com o João, eu estou recebendo ele, Tata Mutakani. Esse nome também é de origem africana? É, de origem africana. E também se trata também da pessoa que cuida, né, das pessoas dentro do terreiro. Né? Legal. E também estou recebendo aqui, de forma virtual, o nosso pastor da Igreja Batista, Coriolando Júnior. Aqui só tem pessoas de nome difícil hoje, viu? Tudo bem, pastor? Se vire. Tudo na paz, tudo tranquilo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Lembrando que... Muito obrigado pelo convite. Lembrando que já nós vamos estar fazendo uma série de estudos aí do Apocalipse, né? Tá fechado mesmo? Tá fechado, né? Eu acho que sim. Que ótimo, que ótimo. Tá fechado sim. Vamos lá. Faz uma leitura diferenciada disso aí. Que bom. Bom, eu quero desde já agradecer a você que está nos acompanhando, pedir que, né, você que está aqui pela primeira vez, que ainda não é um inscrito nos nossos canais, que ainda não segue a gente nas redes sociais, siga, compartilhe nossos vídeos, curta aí, mande para a galera, porque você vai estar contribuindo para manter esse trabalho e também contribuindo com a sociedade, porque nós aqui, o nosso objetivo é trazer informação. Quero também, desde já, pedir para você que aí, empresário, que está nos assistindo, se quiser também nos patrocinar, ajudar com o nosso projeto, é só entrar em contato com a gente. Deixa eu colocar aqui, tá aí, nosso telefone. É só entrar em contato e você estará nos ajudando. Me diga, na opinião de vocês, o que é a intolerância religiosa? Alguns de vocês já passaram por alguma experiência? Eu acredito que aqui nós temos duas pessoas de religião de matriz africana, né? E 2 cristãos. Eu sou cristão, tem um pastor ali que é cristão, né, pastor? Sou. Estou cristão. E assim, eu... Tenho dificuldade às vezes com esse nome. Por quê? Pelo teor que vem ganhando, né, essa nomenclatura. As palavras, eu estava falando, eu não lembro o nome aí, mas o professor estava falando aí da questão de como o nome, né, carrega um peso simbólico, carrega toda uma conceituação. E quando a gente fala nos últimos 4 anos, principalmente, quando a gente fala a palavra cristão, evangélico, a imagem que está fortalecida na mente das pessoas não é bem uma imagem positiva, não. Pelo menos para quem tem um mínimo de senso humanitário, não é uma palavra muito positiva. E aí a gente repensa como é que a gente pode ou limpar esse conceito, né? Ou pensar se a gente pode se chamar de outros nomes para poder fugir dessa comparação. João, me diga uma coisa, como é a
a relação hoje dos povos de matriz, de religião de matriz africana com as religiões de origem judaico-cristã? Então, antes de começar qualquer coisa, eu vou pedir licença ao senhor da comunicação, aquele que permite que eu me compreenda do ponto de vista daquilo que eu penso, eu vou dizer, e aquele também que faz com que as pessoas que estejam ao meu redor possam também me compreender, me interpretar da maneira que seja conveniente aquilo que eu estou concatenando no meu pensamento. Dito isso, também eu quero agradecer a existência minha, de vocês, ao chão que eu piso, às pedras que estão no chão, aos grãos de areia, a folha, o vento, a noite que está caindo, os passarinhos que cantam, e o fato de que eu tenho condição suficiente de dizer o que eu estou dizendo nesse momento. Então isso é uma questão para nós. Nós somos por natureza, dentro da nossa diversidade, inclusivos, independente da origem primordial, né? Parece redundante, que pertencemos, porque existe uma diversidade naquilo que se chama matricialidade africana no Brasil. Vieram muitos povos, né? Os primeiros povos que chegam desde o início do século XVI até o final do século XIX, na sua grande maioria, são povos aqui que convencionalmente são chamados de bantos, que é um conjunto de grupos que estão no centro-sul da África. Depois chegam aqueles que nós chamamos de Fons, né? Fons eueus, Fons, e que aqui são chamados de Jeje, e por último aquele grupo étnico que eu faço parte, que são os Yorubás. Então eu falo a partir desse lugar dos Yorubás, que tem esse contexto de percepção de que você só está bem quando o outro está bem também, e que essa individualidade sua depende também da correlação com o outro. Dito isso, é nítido que essas outras linhagens africanas que vieram para o Brasil preconizam também esse pensamento coletivo, comunitário, respeitoso, e principalmente observando essa diversidade. Então, isso não é questão para nós, isso é uma questão para o Ocidente, isso é questão para o colonizador. E também não é uma questão nem para os tupis, nem tupinambás, nem tupiniquins, nem tupi-guaranis, nem nenhum tipo de grupo humano que aqui habitava. Então, esse tipo de pergunta tem que ser feita à cultura hegemônica. Não nós que estamos aqui lutando com esse mar de intolerância. Mas então, vocês, a pergunta foi, como vocês veem, né, como vocês lidam com a abordagem que é feita, né, em relação ao povo, que o povo de matriz africana faz em relação ao cristianismo. Vocês entendem que existem formas de intolerância, de preconceito em relação às religiões de matriz africana? Não, a intolerância quem sofre somos nós. Ponto. Entretanto, do ponto de vista teológico, eu vou dar um estudo de caso que é a Umbanda, que é uma religião eminentemente brasileira. Logicamente que o que aqui se chama de candomblé, que no Recife chama de Xangô, aqui em Cuba chama de santeria, é uma experiência de uma religiosidade, de uma espiritualidade africana dentro de um contexto diaspórico. Então, aquilo que nós convencionalmente chamamos de Umbanda, justamente é a cristalização disso, é o suco disso, né? Então, você vai ter práticas católicas, kardecistas, de matricialidade africana e de povos originários. Então, isso reflete essa cosmopercepção, essa visão de mundo desses povos que vieram aqui. Agora, é lógico, eu vou parafrasear o Ali Salomão, que disse que a alegria do povo negro é a alegria guerreira. Então, o estar no mundo de um homem, de uma mulher de candomblé, é o estar no mundo de reafirmação identitária. Porque não somos nós que fazemos um proselitismo, que estamos preocupados com a ideia de verdade e nem de convencimento. Nós estamos aí no mundo percebendo ele como ele está dado. Agora,
a forma que nós reagimos ao encontro do outro já é uma outra questão a ser avaliada. Deixa eu trazer o pastor para a conversa, porque o tempo dele está corrido. Pastor, na sua avaliação, você concorda com o que o João trouxe aqui? É apenas as religiões de matriz africana que sofrem preconceito, que sofrem intolerância, ou o povo cristão, de alguma forma, também tem sofrido ao longo dos séculos aí essas violências? Vamos separar, né? Minha área é história, vamos separar esse negócio aí, porque esse discurso de que o povo cristão hoje sofre intolerância é a conversa mais fiada que a gente tem no Brasil. Porque a gente quer comparar a perseguição que os cristãos sofreram em Roma com a perseguição de hoje. Em Roma, o cristianismo não era religião hegemônica. Ao se tornar religião hegemônica, o cristianismo ele passa de perseguido para perseguidor. E quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de cristianismo como religião hegemônica. Só que aí, assim como a cultura, assim como os povos, né, de religião de matriz africana, o cristianismo também ele não é unitário. E é uma coisa a ser pensada. Porque, geralmente, quando a gente olha o outro de forma superficial, pelo cristalino do que está na superfície, a gente não percebe a profundidade que existe nas relações humanas, principalmente quando essas relações perpassam formações de coletividade, e essas coletividades elas formam dinâmicas de relacionamento. Então, o cristianismo ele está dividido em várias vertentes. A primeira delas é o catolicismo, mais antigo. Do catolicismo você tem o protestantismo, e o próprio catolicismo ele não é uno, ele não é unificado como propaga. Você tem ortodoxia, você tem o catolicismo ortodoxo, você tem o catolicismo romano. O protestantismo chega, e esse protestantismo ele se ramifica de forma avassaladora. Primeiro com as igrejas que hoje são chamadas de históricas, que é a que eu faço parte, que são as igrejas mais tradicionais, que são as primeiras, que têm aí de 500 anos de tradição. E você vai ter as gerações. Aí você tem pentecostalismo, neopentecostalismo. Dentro desse pentecostalismo você tem primeira, segunda, terceira geração. E cada um enxerga o mundo de um jeito, enxerga a Bíblia de um jeito, enxerga a fé cristã de uma forma. Inclusive, o protestantismo foi religião perseguida no Brasil, no início do Brasil colônia, porque era proibido qualquer religião que não fosse católica. Depois é permitido o protestantismo entrar no Brasil por causa dos imigrantes, inicialmente só para atender os imigrantes ingleses, alemães, italianos, e que aí é quando surge a primeira igreja batista lá em Santa Bárbara, que não era para brasileiro, inclusive o culto era todo em inglês. Posteriormente, você vai ter esse protestantismo virando protestantismo de missão. Os protestantes vão marcar o Brasil lutando por liberdade religiosa, não só deles. Porque como não existia liberdade religiosa para ninguém, porque hegemonicamente eram os protestantes que estavam, ou eram os católicos que estavam no poder, eles lutam pela liberdade religiosa, e isso é colocado em lei, em Constituição. A gente tem deputados protestantes que lutam por isso, tem uma voz protestante, inclusive porque o protestantismo tinha muita proximidade com a maçonaria. Então ganha uma força econômica muito grande e tem força política e econômica para fazer isso. Só que o contexto social muda. Esses protestantes não são mais minoria, e principalmente com a ditadura militar, que você vai ter a aproximação desses protestantes com o governo da ditadura. Inclusive, em Salvador, uma igreja batista fez no TCA um culto de ação de graças pelo golpe militar, civil-militar. Para você ter uma ideia de como essa aproximação chega. Esse grupo não é mais minoria, nem é mais perseguido. Ele começa a se tornar religião que está próxima do poder. O aumento do número de evangélicos, um Brasil de tradição cristã, num contexto onde esses indivíduos têm liberdade de acesso a política, leis e instituições públicas, eu não posso dizer que esse povo é perseguido. Isso é discurso narrativo que não tem sentido. O povo de religião de matriz africana, sim, é perseguido. O povo indígena, sim, é perseguido. E não só perseguido
no sentido mais vil, como a gente fala da agressão, como aconteceu em Camaçari recentemente, professora agredida, chamada de bruxa, como um simbólico, né? Destruição de símbolos, destruição de questões. Por que eu falo isso? Porque eu parto de uma linha que, para eu existir, eu não preciso anular o outro. Eu aprendi, quando eu comecei a caminhar e conhecer pessoas que saíam da minha bolha de religiosidade, e eu era uma pessoa mais radical, que conhecer o outro reafirmava até minha própria identidade. E conseguia perceber o quão plural esse mundo é e quanto a manifestação de Deus, e aí eu falo Deus não no sentido cristão, para não parecer que estou aqui colonizando, mas a manifestação do sagrado ela é plural. Porque tem até esse conceito, né? Tem uma autora chamada Renata Fernandes, que ela escreve uma obra chamada Evangelização ou Colonização. E o pastor Alonso Gonçalves, que foi um dos meus queridos amigos e mentores na área da teologia, ele tem uma obra chamada Revelação e Decolonialidade, onde ele vai trazer que até o discurso cristão precisa ser refeito, porque ele é colonial por natureza. E precisa ser repensado. Inclusive sugerindo que, em vez do cristão fazer como ele faz, de ir para as culturas indígenas, tentar forçar os indígenas de que a manifestação de fé deles é um reflexo de sua própria manifestação de fé, ele ir para as comunidades indígenas e aprender com os indígenas a relação com o sagrado, que é muito mais rica do que a manifestação europeia. Aí Pastor, pode fazer a pergunta. Colocar um pouco de pimenta aqui no debate. Trazer o Marcelo também para o debate, que está ali quase dormindo já. Não, tô atento. Tá atento, né? Marcelo, você viu que o pastor falou que não existe intolerância religiosa sofrida pelos cristãos no Brasil. Eu não sei até onde... No sentido estrutural, né? Porque, assim, tem algumas religiões protestantes mesmo, com menor expressão, que eu acho que ainda sofrem ainda um pouco de intolerância, de perseguição. Eu lembro, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que não é que tenha pequena expressão, mas também é uma religião, que são cristãos, inclusive não são nem considerados cristãos, né? Por alguns que se consideram cristãos, né? Então, mas eu queria perguntar para o Marcelo, como é que essa intolerância ela se manifesta dentro a partir da visão das pessoas, da comunidade de religião de matriz africana? Você porque cure a minha ignorância, existe duas linhas, né? Na verdade, existe o pessoal que é do candomblé, existe o pessoal que é da Umbanda. Dentro do candomblé existe algumas linhas, né? Que é o pessoal de Angola, o pessoal de Queto. Ele trouxe para você que ele falou há pouco, meu irmão falou que existem... Eu vou pedir para você falar no microfone. Existem no Brasil, se denomina de nações. Nações, isso, verdade. E aí tem na região de matriz africana, tem a nação Angola, tem... que são os bantos, que são... na verdade, o banto, ele é muito vasto, né? Assim, a gente tem... dentro do banto tem várias nações. Tem a nação Angola Congo, tem uma infinidade. E tem também, no candomblé, falando de candomblé, nós temos a religião que a gente chama de Urubana, que ele falou de Urubana. Tem também os Fões, que são chamados o povo de Jeje, que a gente conhece o povo de Jeje. E a nação Queto, que a gente chama que é o povo iorubano. Então, a gente... Puxa um pouco o microfone para você ficar mais perto de você. Isso. Então, assim, são vários povos, né? Sim. Você é nós somos das tradições bantus. Sou Congo Angola, né? Eu vou falar mais da minha vivência, sabe? Da minha experiência enquanto religioso de matriz africana. Você perguntou se alguma gente aqui alguma vez já sofreu de intolerância religiosa, né? E eu tenho algumas experiências que não foram muito boas, não precisa recitar aqui, mas reforçando o que meu irmão falou aqui, João Borges, é bem isso, a gente é que sofre essa intolerância
no dia a dia. A gente sofre quando está no transporte coletivo, porque a gente está na sexta-feira todo de branco, está com nossas contas. A gente sofre quando entra no mercado, que a gente está com nossas contas, e o vigilante, o segurança, ele é evangélico. A gente sofre quando a gente está num espaço, de uma praça pública, e estamos com nossos familiares, e aí vem as pessoas nos dar folheto. Então, é extremamente constrangedor isso. Porque a gente fica tentando reafirmar a nossa religião o tempo todo como se fosse uma coisa que estivesse agredindo as pessoas, que estivesse agredindo a sociedade, sabe? O candomblé é uma religião extremamente brasileira. Ela é de matriz africana, mas é brasileira. Né? Então, é ao contrário. Deveria ser que os brasileiros se apropriassem da nossa religião, do ponto de vista do conhecimento. Né? Porque a nossa religião é a religião de escolhidos. Não é? Nós somos escolhidos. A gente não faz proselitismo, a gente não entrega folheto, a gente não convida ninguém para entrar na nossa religião. Não é esse caminho. Né? E é uma religião de antepassados, né? Dos nossos antepassados. Então, eu percebo que esse resquício, né, da escravidão, de tudo que foi dito aqui, tanto por João como pastor, da questão estrutural de Estado, ainda se permanece até o dia de hoje, em pleno século XXI. Você ainda percebe pessoas ainda ignorando o fato dos religiosos de matriz africana, a sua vivência, a sua permanência, né? A sua cultura, enfim, a sua religiosidade. Então, isso para mim é algo que a gente precisa, é necessário fazer uma retórica disso. Sabe? Precisa que essas coisas mudem. Agora, não dá para você ficar, não dá para você, eu não posso aceitar. Eu tô na minha porta tem a placa indicando que lá é um terreiro, identificando que é uma religião sabe? Então é necessário que essa filosofia mude, que essa educação mude, que esse contexto mude. o pastor quer falar, eu vou dar a palavra para ele. Só respondendo o que você falou, Antônio. Sim. Falou assim, os testemunhos de Jeová sofrem perseguição. Isso aí é relativo. Claro que Vou não. te falar por quê quando eu falo isso é relativo. Porque, assim, quem persegue o testemunho de Jeová é o mesmo indivíduo que persegue o pessoal de religião de matriz africana. Sim. Entende? É o mesmo indivíduo que aí eu vou voltar à fala do João, né? João, acertei? Sim. Que parte daquele princípio do ser dono da verdade. E assim, mas estruturalmente, esse testemunho de Jeová ele não sofre socialmente a mesma perseguição que o pessoal de religião de matriz africana. Por exemplo, ninguém olha com estranheza quando ele sai com pasta e Bíblia batendo de porta em porta para poder fazer o processo de evangelização e proselitismo. Entende? Ninguém tem o impulso de olhar estranho, de cuspir, de jogar pedra. Perceba. Então, estruturalmente, é outra coisa. É o que o Marcos falou aí. Ninguém olha com estranheza se eu entrar no mercado com a Bíblia. Ou com texto. Eu entro e saio. E isso passa despercebido. E, pelo contrário, é arriscado ainda ser cumprimentado pelo segurança e dizendo, que Deus abençoe seu dia. Então, entende? A questão não é entrar nessa narrativa de que existe... Porque o problema já surge daí. Infelizmente, ainda a gente parte de um princípio de guerra contra o mundo. Eu falo da minha fé. Então, muitas comunidades cristãs, eles pregam o seguinte, vocês não são desse mundo, que parte da nossa fé, e vocês estão em guerra com esse mundo. Então, tudo que não é igual a você é inimigo. E aí você tem esse processo de violência. Eu falo porque eu nasci nesse contexto, eu sempre fui cristão, desde novo, e eu escutava esse discurso. E quando você começa a olhar para a dor do outro, que é esse processo, que inclusive é o real processo cristão, o processo cristão é o processo de empatia, e até que vai se associar à questão do Ubuntu, que é olhar para o outro como parte de mim, como igual a mim, eu vou começar a dizer assim, como é que uma sociedade dessa é justa? Entende? E aí eu falo qual é a filosofia batista, Antônio, que eu já falei para vocês. A nossa filosofia batista é essencial, que parte do princípio da liberdade,
E eu falo lá na minha comunidade, se hoje tiver qualquer manifestação degradando, querendo fechar, ou de qualquer forma mostrando algum tipo de desrespeito contra um terreiro ou qualquer espaço de outra religião, eu, como batista, sou o primeiro a me colocar na frente e dizer não pode acontecer. E fazer protesto, e ir, e se juntar, e ajudar a reconstruir. Por quê? Porque a gente passa do princípio. Se não há o respeito pelo outro diferente de mim, como é que eu posso exigir um respeito para mim? Agora, Entende? Mais ou menos? E essa questão que a gente entra nesse sentido estrutural. Que é assim, há um preconceito interno entre os cristãos com esse grupo, mas estruturalmente, na sociedade, no convívio, não. agora, eu queria trazer aqui para o João, o que é, qual é a principal causa? Vocês conseguem identificar o que provoca esse preconceito, que leva a essa intolerância em relação ao povo de matriz africana, que realmente é quem mais sofre com a intolerância religiosa no Brasil? Bem, para poder te dar uma resposta a respeito disso, obviamente, isso é uma pergunta subjetiva e que me obriga a dar uma resposta que não é um cálculo de equação, nem de logaritmo, nem análise combinatória, nem binômio de Newton, não é algo matemático. Então, é necessário que você tenha um pouco de paciência para poder ouvir a reflexão que eu vou fazer. Toda a paciência do mundo. Então vamos lá. Eu sou um indivíduo interseccionado, né? Ora, um comini baboluadê. Ou seja, o meu Traduza. o nome que veio do Orum, para mim é Pai Oluadê. O meu nome é Oluadê. Foi o nome que eu recebi quando fui iniciado para o Orixá, o Batalá, o Orixá, Oxalá. Abençoe. Mas Oxalá abençoe a bênção. Abençoe. Mas eu queria, como eu sou interseccionado, eu queria falar de 2 outros lugares também qual eu estou assentado. Eu também sou professor de História e sou professor de Filosofia. Tenho essas 2 formações também. E aí eu queria falar, primeiro, que nós não podemos fazer nenhum tipo de reflexão do ponto de vista da religiosidade sem levar em consideração os aspectos históricos. Vejamos, o pastor ele fez uma reflexão muito interessante a respeito da história do cristianismo, levando em consideração desde o Império Romano até a história contemporânea do Brasil, né? Muito bem delineada, e eu queria aprofundar essa reflexão do pastor. Quando você trata da religiosidade, você trata de um aspecto da cultura, do arcabouço cultural de um povo. Observe, não há como fazer uma dissociação entre as relações de religiosidade de um povo e as relações demais dos pontos culturais que eles constituem dissociada. Então, quando um indivíduo se coloca, ou quando um grupo social se coloca contrário a fim de menosprezar, de achincalhar, de, em última instância, demonizar o outro povo, significa dizer que ali é um conjunto de coisas que estão pejorativadas. É bom que eu diga que os modos de ser, as cosmopercepções africanas, elas não são laicizadas como o Ocidente. Então, para nós, não tem separação do que é sagrado, o que é científico, o que é filosófico, o que é político, o que é antropológico, o que é social. Nós não temos esse ímpeto de visão de mundo como a Europa, o Ocidente, tanto se orgulha a partir do século V, do classicismo grego, de Sócrates, Platão, Aristóteles, que separa o que é mito, o que é razão. Para nós, a gente preserva o rio porque lá tem uma força ancestral. Então, não é um processo apenas de dizer que nós precisamos beber a água limpa, mas que lá tem uma força da onde eu provenho. Mas você já vai falar. Eu te peço um pouquinho de paciência. Observe. Que eu tenho uma pergunta ainda para o pastor. Pastor, você tem mais quantos minutos, pastor?
Quase nenhum, porque eu vou participar de uma roda de conversa aqui sobre feminilidade nas narrativas cristãs. Eu queria E aí eu só vou dar, mas depois pode. depois eu volto Estava contigo. gostando da reflexão do João. Pronto, então você tem tempo para aguardar, né? Porque eu quero te fazer uma pergunta que você não pode sair sem responder essa pergunta. Então vamos, conclua. Posso? Por- Faça, porque eu vou precisar me ausentar aqui uns 10 minutinhos. Oh, que pena, Eu pastor, não sei porque se eu o vou que eu vou conseguir falar ter tempo. não é um cálculo, é algo que requer um pouco de... Mas vamos lá. Não, Então, assim, olha só. eu. Eu vou levar em consideração um pensador que para mim é muito caro, que se chama Sheikh Anta Diop, que é um pensador argelino que ele vai tratar da questão do racismo a partir de uma visão da xenofobia. Quando um povo está interessado nos recursos naturais do outro povo, ele vai apregoar uma série de características pejorativas para justificar moralmente e eticamente a tomada daquele recurso. Imagine que eu sou o povo da Gleba e você é o povo do POC 2. E no meio tem um rio limpo. Então, só que a minha população cresceu, a sua também, e aquele rio, aquela nascente, já não dá mais para atender os dois povos. Então eu vou começar a dizer que você é fedorento, que você poluiu o rio, que você é ladrão, que seu povo é tudo isso para justificar isso. Então, ao longo da história, isso foi nítido. Vamos pegar um pouquinho a Idade Média. As chamadas cruzadas, que foi um dos períodos maiores de guerra entre os povos, o centro dela está justamente essa discussão. Eu quero te dizer uma outra coisa muito importante. Observe quando os europeus chegam aqui e dizem que são superiores. Eles recebem a bênção dos padres, eles recebem as bênçãos dos jesuítas. O que acontece no Congo? O que acontece na Foz do Congo, o rei belga, ele vai lá ser benzido para poder escravizar. Porque aqueles povos precisam de uma civilização. Então, olha só, ele vai lá, toma o ouro, toma prata, toma água, escraviza as pessoas, e tudo isso em nome de Deus. Agora, precisamos compreender que o pastor trouxe essa importância de se observar a diversidade das tendências cristãs. Eu queria dar um exemplo dos kardecistas, que também se colocam como cristãos e que na década de 60 apoiaram o golpe militar em nome de Jesus. Obviamente que é um contrassenso, inclusive filosófico, a associação de um pensamento fascista à figura de Cristo. É contrassensual, é antilógico, inclusive, seja uma lógica formal, simbólica, uma lógica dialética, você dizer: aceite Jesus com arma. Então, independente do contexto hermenêutico, se você vai pegar uma fonte de tradução mais católica, ou uma fonte neopentecostal, ou uma fonte protestante, entre aspas, independente se é calvinista, se é luterana, mas você vai observar que, do ponto de vista arqueológico, do princípio é o amor. Então, em todas as culturas, se você pegar amor, é contradito escravidão. Então, como é que você ama e você abençoa um navio que vai lá no outro lado buscar outro ser humano? Abra a boca aí, vá. Bora, agora a partir de hoje você é meu. Vou te levar. Então, Mas isso é controverso, porque também lá na África já existia escravidão, né? Mas isso já é justificativa? não, A escravidão existe não, em todo lugar. não estou O dizendo contexto que é de justificativa. Peraí. O Mas contexto de escravidão na África se Não é diferente. assemelha ao que se compreende como servidão. Agora me diga onde é o país da África e a fonte histórica que você está afirmando isso para fazer esse tipo de associação. Não, até hoje existe os conflitos na África, onde hoje já não existe mais essa questão do trabalho forçado, mas sempre existiu os conflitos na África. Você sabe que existe. Qualquer lugar do mundo Pois é. existe.
Mas o modelo de escravidão, de expropriação da humanidade... Mas deixa... Europa. Ó, eu entendi. Não posso deixar, porque você está dando a informação incorreta. Eu quero a Não, fonte que você está dizendo. não estou dando a informação incorreta. Eu estou dizendo que existia, sim, existia conflitos na África, existia as tribos, elas inclusive... A palavra tribo inclusive... é uma Não, palavra não. preconceituosa. Não, tribo é a palavra preconceituosa, não. Os índios não vivem em tribos? Não são comunidades Tribos? tradicionais. Não, eu já vi vários artistas, inclusive do campo, né, Vamos pegar o que defende... sentido etimológico Que da defende palavra tribo? não vou pegar. Eu não sou nenhum professor de português para Mas não é e questão de discutir. português, é uma questão antropológica. Pois é, mas eu entendi a sua Gosto colocação. gosto da discussão acalorada. Pastor, eu queria só lhe perguntar uma coisa. Eu não quero ser Pelo, rude. pelo que eu entendi Não aqui, quero ser rude, não, mas vou. ele traz aqui a questão Pode falar. econômica, a questão histórica como um dos motivos para a intolerância religiosa hoje, em relação a que é sofrida pelo povo de matriz africana. Na visão do cristianismo, na sua visão como pastor, o que é que provoca essa intolerância? E eu queria saber do pastor se a maldição de Cã tem alguma coisa a ver com essa questão. Na verdade, não. Vou dar duas respostas. Uma não é minha, e a outra é minha. Sobre a questão, vou seguir a mesma linha de João, não tenho como falar por todos os cristãos. Eu posso falar por dois segmentos que eu fiz parte. A Assembleia de Deus, que eu já fiz parte, fui pastor da Assembleia, Batista, que atualmente sou pastor. Batista, de tradição batista. Dentro do nosso segmento, o que a gente pode falar é que existem várias questões por trás da intolerância. Uma delas é o que João coloca, o projeto de poder histórico, econômico. Outra delas é um racismo religioso. Tá? Um racismo religioso mesmo. Ligado mesmo ao preconceito racial. Tá? Isso é visto de forma muito clássica. Vou dar um exemplo bem prático. Estou sendo bem simplista, porque eu já percebi que o discurso é para ser uma coisa mais popular. Então, pense comigo, Antônio. Antônio, você assiste filme? Discurso popular, né? Porque senão a população não Marvel? compreende. Gosta da Marvel? Gosta da Marvel? Eu? Não. Gosta? Sim. Não. Marvel? Eu assisti. Alguém da sua família foi assistir Thor? Não. Foi assistir Thor? Assisti. Eu fui assistir. Ninguém foi assistir Thor? Eu fui assistir Ninguém Moana. Assisti. Eu fui assistir Moana com as meninas Os essa semana. Vingadores. Mas eu vou dizer a você, eu assisti, porque eu sou... Eu assisti. Como otaku, assisto anime, amo desenho. Quando eu fui assistir Os Vingadores, o público maior que tinha era cristão, evangélico. Todo mundo foi assistir. Foi? Ninguém se preocupou que Thor é um deus de outra religião. Ninguém se preocupou que Thor era uma divindade que exigia sacrifício humano. Ninguém se preocupou com esse discurso religioso. Agora eu pergunto assim, Antônio, se fosse um filme onde o herói fosse Xangô, E aí? E aí? será que o público maior seria cristão? E aí você percebe que o preconceito não é só religioso, né? Qual é a diferença de Xangô para Thor? E ainda mais, Xangô não tinha sacrifício humano, né? E aí o pessoal que é da linha, eu não posso falar pelo outro, mas assim, eram animais, frutas, inclusive o mesmo tipo de oferenda que Javé no Antigo Testamento exigia e pedia. Mas ninguém iria assistir. Por quê? Percebe onde é que está o ponto? Agora, Esse é o primeiro ponto. Agora, sobre a maldição de Cã, porque essa resposta aí eu preciso falar, que é um discurso propagado da igreja, que é terrível. Primeiro, é um discurso que ele foi construído para justificar a escravidão. Tá? Ele não é um discurso antigo. Segundo, a minha fé, e eu amo isso, a gente tem um problema porque o que a gente tem de teologia cristã veio de Agostinho, e Agostinho é africano. Mas ninguém lembra desse detalhe. A maior parte da minha teologia cristã nasceu na África, em Antioquia. Tudo que há de belo no cristianismo nasceu na África. O que há de ruim no cristianismo geralmente nasceu na Europa. Mas tudo bem. Com o que é que vem a questão, Antônio? A gente apaga isso da nossa história. Por que será? Porque existe uma intenção. E aí você vai ter um indivíduo que agora está expandindo economicamente e precisa justificar o trabalho escravo. E aí ele vai usar esse discurso de Kant que nasce nesse período
para justificar que o povo de África não tinha alma, que é o discurso cristão que fundamenta isso. E aí você vai ter todo esse discurso. Mas, assim, o discurso de Kikan, aí qual é a prova empírica utilizada para fundamentar isso? Uma prova empírica olha como a África está pobre. Olha como nunca prosperou. Eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que o discurso é esse. Olha como nunca prosperou. Então tem uma maldição ali. E aí eu vou dar a resposta que não é minha, é do pastor Hermes Fernandes, querido amigo da igreja Reina, lá no Rio de Janeiro, que ele fala o seguinte: a maldição da África não é a maldição de Cã. A maldição da África é o branco europeu que entrou, roubou suas riquezas, destruiu sua sociedade, que acabou com sua estrutura social, trouxe seus reis como pessoas escravizadas, botaram no trabalho escravo, criaram uma narrativa de que tudo que vinha desse povo não era de Deus, que esse povo era amaldiçoado e não tinha alma. Isso se entranhou na nossa história, que se torna algo aceito sem questionar. E a gente só parte do princípio, porque sempre foi assim, porque isso é ruim. Então, tem esse lado histórico. O segundo é que isso é reforçado por toda uma teologia estadunidense que veio para o Brasil. Eu vou falar da minha denominação. Existe uma carta, Antônio, do pastor da PIB do Brasil, aqui em Salvador, que é a primeira igreja batista feita para brasileiros, onde ele escreve uma carta para a Junta Missionária dos Estados Unidos dizendo que não iria aceitar casar um casal interracial. Um homem branco com uma mulher negra, porque isso é abominação para os olhos do Senhor. Eu tenho cartas de missionários batistas que vêm para o Brasil e que chegam no Brasil porque eles vêm do norte dos Estados Unidos, porque perderam a guerra civil lá, e vêm para cá, e quando chegam no Brasil, em Santa Bárbara, e os escravos, as pessoas escravizadas carregam suas malas, eles mandam cartas para as juntas missionárias dizendo que, graças a Deus, que o Brasil ainda não se corrompeu como o resto do mundo e mantém ainda uma estrutura social dentro daquilo que Deus aceita. Ao mesmo tempo, eu tenho congregacionais batistas do sul dos Estados Unidos e presbiterianos que vêm para o Brasil e colocam nos estatutos da sua igreja que é proibido ter pessoas escravizadas. Os congregacionais são os primeiros a fazerem isso, os presbiterianos, se eu não me engano, aí eu vou ter que consultar Merval Rosa, mas não lembro se os presbiterianos ou congregacionais são os primeiros a expulsar membros que se recusaram a libertar as pessoas. Então, eu entro como João, não é fácil de você definir isso. Mas o que eu posso te dizer é, existe um discurso que foi popularizado, esse discurso popularizado ele é reproduzido de várias formas, inclusive a partir de um discurso religioso moderno de luta contra o mundo, e isso não é de Cristo. Primeiro, por dois motivos. Na época que Jesus vivia, e aí eu vou falar da minha história, que é história do Jesus histórico e proto-cristianismo, que é a minha especialidade na área de história da religião. No Mediterrâneo, era um ambiente de extrema pluralidade religiosa. Você tinha papiros mágicos gregos, papiros mágicos egípcios, vários ritos religiosos vindos de África, circulando ali. Jerusalém é um polo onde isso transita o tempo todo. Vou te fazer uma pergunta. O que foi que Jesus falou sobre isso na Bíblia? Nada. Nada. Não era preocupação dele. Quem expulsava demônio com papiro mágico grego ou egípcio não era preocupação dele. Pastor, Jesus, percebe? Pastor, Jesus então existe um discurso atual que é desassociado do que realmente é o evangelho. Eu vou dizer você assim, viu, João? Eu sou proselitista. Eu falo isso em qualquer lugar. Meu desejo como cristão é que todo mundo vire cristão, e eu prego para isso. Mas eu não posso fazer isso anulando a identidade e a liberdade individual do outro, de ser quem é, de escolher o que é. Eu, como cristão, eu prego e digo, meu irmão, eu quero que você seja cristão, porque eu sinto que isso é maravilhoso para mim, pode ser para você. Mas eu não posso também me isentar de que, por muito tempo, esse proselitismo ele foi usado como ferramenta de opressão. Mas que também tem cristãos que mostram isso como ferramenta de libertação. Então é ambíguo isso. Então, até quando eu falo de preconceito, Antônio, é ambíguo. Desculpa, eu falei demais, eu me empolguei. Qual é o limite entre a crítica à religião alheia, né, e o preconceito e a intolerância? Aí eu falo como pastor, mesmo de Cristo. Eu estou na minha igreja pregando.
Ninguém vai lá me incomodar. Por que que eu me incomodo com o que o outro está falando? E faço campanha contra isso. E crio o discurso demonizando o outro. Se entendendo que eu tenho formação acadêmica, até porque para ser batista a gente tem que ter formação acadêmica. Tenho especialização, mestrado. Beleza. Eu entendo muita coisa. Mas o meu discurso em cima daquele púlpito, ele está indo para pessoas que, às vezes, eu tenho pessoas na igreja que não sabem ler e escrever. Então, ele vai pegar meu discurso e aquilo vai ser esmiuçado, ele vai reproduzir na vida dele. Então, por que que eu tenho que transformar esse púlpito, que deveria, na minha concepção cristã, ser lugar de vida, ser lugar de libertação de pessoas oprimidas, que estão o dia todo no trabalho sendo oprimidos por patrão, por sociedade, e trazer esperança para transformar isso em local de campanha contra o outro. Reproduzindo o que João fala, ressuscitando o conceito das cruzadas. Entende? O limite é entender que a minha liberdade acaba quando eu começo a meter o bedelho ou o pé na liberdade do outro. Aí eu falo como eu sigo minha rotina. Eu queria trazer Marcelo para a conversa, que já tem um tempo que ele está Não, porque assim, eu também sou eu sou amante da história. A maioria dos meus amigos, né, pessoais, e no meu grupo político sempre foi povo de história, né? Ele história, Vinícius que não tá mais aqui é história, Júnior, né, história. Então, a minha galera é história. Então, assim, eu sou um cara, eu gosto muito do ouvir, do conhecer, do saber. Eu me degusto nisso, né? E aí vou me informando, vou né, me informando a partir desses conhecimentos que esses teóricos, esses especialistas trazem. Que eu acho sensacional. Minha mãe pequena da minha casa, ela é uma especialista, uma historiadora, né? Então, assim, já começa daí. Eu, nessa conversa de vocês aqui, eu pude identificar, assim, pelo menos 2 fatores que, ao meu ver, contribuem para o preconceito, a intolerância. O primeiro que ele trouxe aqui, que trouxe vários, né? Mas eu fiz uma síntese na questão histórica, questão econômica, né? O pastor trouxe a questão da difusão, né? da cultura. Hoje a cultura nórdica é difundida, então, como você conhece aquilo, talvez isso tenha uma aceitação melhor. Eu queria perguntar para você, Marcelo, você acha que essa questão... porque assim, as religiões de matriz africana, hoje, embora ela esteja completamente contextualizada na nossa cultura, né, assim, completamente inserida, mas ainda tem algumas coisas que, às vezes, soa estranho, né, estranho no sentido de desconhecimento, né. Por exemplo, a língua, os rituais são realizados numa língua, né, diferente. E se a gente for olhar para a história, outros povos também que viveram dentro de outras nações, mantendo, né, esses costumes, esses hábitos culturais, religiosos, distinto daqueles dos povos que eles estavam inseridos, também sofreram com essa intolerância, com a violência, né? Na sua opinião, essa questão afeta, tem alguma... contribui para a intolerância religiosa em relação ao povo de matriz africana? Eu não tenho dúvida, né? Certeza. E aí, se sim, o que tem sido feito, né, pelas religiões minoritárias, pelas religiões de matriz africana, para mitigar, né, os impactos disso? Essa pergunta é bem interessante. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso aqui eu acho que ajuda, né? Contribui para poder fazer esse trabalho de tirar essa visão, de construir uma nova identidade, de trazer informação à sociedade para poder... porque eu acho o seguinte, eu acho que o desconhecido é assustador. Então as pessoas não conhecem a religião de matriz africana, não sabem o que é religião de matriz africana. Né? Não tô falando dos fundamentos da religião. E muitas vezes conhece de forma errada, né? Mas tô falando cheia de preconceito, de conhecer mitos. a religião, o que de fato é a religião matriz africana. O que ela representa no Brasil, o que ela é de fato no dia a dia da sociedade, o que ela é para as pessoas, né?
Então, eu acho que é muita falta de conhecimento, muita falta de você saber conhecer de fato. Por isso que eu acredito que para você você precisa conhecer a religião. E aí, para mim, o modelo é a educação, não tem jeito. Você precisa ir para a educação. Precisa que as leis que foram criadas para falar sobre a história da África, né, para falar sobre a história afro-brasileira, né, indígena também, esses mecanismos que foram criados ao longo de muita luta do próprio movimento negro, né, eu acho que é importantíssimo. Tá ordem na ordem do dia. Precisa que minha filha precisa saber na escola quem foi Lutero, o que é o catolicismo, mas também precisa saber também quem foi também Mãe Bem-vinda, quem foi Luz de Capangueiro. Então, é preciso ela saber quem foi Dona Celinha. Então, essa identidade que pertence ao local, da cidade, né, é importante que os mais novos, as novas gerações, se apropriem disso, tenham esse conhecimento, saibam quem são, qual foi a importância dessas pessoas na construção da sociedade de Camaçari, na Bahia, no Brasil, enfim. Eu acho que é isso. É necessário que a educação seja esse mecanismo de troca de conhecimento e experiência, né? Eu lembro que ao longo desses 20 anos que eu faço militância aqui em Camaçari, no Movimento Negro, eu fui em algumas escolas, né, aqui fazer palestras, diversas palestras, em vários locais aqui em Camaçari. Fui também em Cachoeira, em Salvador, em outros lugares, né, e a pergunta era sempre a mesma. Era a pergunta por que o sacrifício, por que anda de branco, por que usa conta. Então, essas perguntas que é de origem dos cultos, do dia a dia do preconceito, né? Que vai assimilando e chega na ordem do dia. Então, eu acho que a gente precisa estar tratando isso através desse mecanismo de educação, sabe? É preciso se preocupar com as novas gerações. Meu filho tem que saber as tradições, meu filho e meu neto tem que saber as tradições da família dele, do pai dele, do passado, mas também é importante também que ele tenha outro conhecimento de outras experiências. Eu acho que não dá para você constituir uma sociedade do ponto de vista coletivo, democrática, se você não abrir a sociedade para que todo mundo tenha conhecimento, tenha a vivência, tenha a experiência disso. Então, eu não quero aqui na ideia de que as pessoas têm que ser de candomblé, não. Não é isso. Mas que as pessoas conheçam o candomblé, sabe? Então, eu acho que é isso que eu acho que eu acho que é o ponto principal. João, existe uma tendência, assim, eu não diria de vitimismo, não. Mas assim, hoje a gente precisa ter cuidado com muitas coisas que a gente fala, né? Por exemplo, eu aqui fui falar tribo e já fui logo, pá, você é preconceituoso e tal. Eu queria saber até onde isso ajuda, né, a melhorar a relação da sociedade com as religiões de matriz africana. Antes de mais nada, eu queria fazer um aprofundamento à reflexão do pastor no que diz respeito à africanidade de Jesus. Jesus estudou no Kemet. Jesus era africano. Jesus estuda no Kemet. Então, Kemet é uma palavra que quer dizer local, terra das pessoas pretas. Heródoto, quando vai estudar na África, e que diz Egito. Então, Jesus é uma pessoa que é deslocado da sua terra por uma perseguição política. E a formação, do ponto de vista dele, escolar, um dos espaços escolares mais antigos do mundo, onde está uma das universidades mais antigas do mundo. Jesus estuda na escola de Ptah-Hotep. E quando Jesus retorna à Península Arábica, ao Oriente Médio, ele traz consigo um conjunto de informações que, inclusive, contrapõem as práticas dos escribas atuais, que isso é um dos fatores pelos quais ele também é justificado a sua morte. Isso é importante se dizer. Uma outra coisa que é importante que se dizer para fazer uma ruptura no que diz respeito
as nossas reflexões é a diferença entre discriminação, preconceito e racismo. Então, nem sempre o racismo ele é preconceituoso. Muitas vezes o racismo ele é conceitual. Ele é objetivamente voltado a um mecanismo de poder. Então, a gente precisa primeiro quebrar isso. Então, não é uma questão de preconceito, é algo conceitual. Quando você tem um jogador de futebol num país europeu, onde as pessoas estão imitando um macaco, quer dizer que ele é incivilizado. Então, não tem nada de preconceituoso nisso, tem de discriminatório. Mas você acha que a intolerância religiosa direcionada às religiões de matriz africana não tem relação com o racismo? Não está relacionada com o racismo? Não tem dissociação. Mesmo porque a cosmopercepção nossa não é de que nós temos uma religação, um religário. A nossa cosmopercepção, a nosso estar no mundo aponta que nós não somos deslocados. Quando ele sai daqui, ele sai falando com o exílio ancestral dele. Então não existe nada que esteja deslocado nem desligado. A gente não precisa de ligação. A gente não precisa de religação. A ligação não foi desfeita. E outra coisa, a concepção de morte que nós temos também não é um desligamento. Então, o que se chama de religião não se aplica aos nossos valores civilizatórios. Porque nós temos uma visão filosófica que não separa as coisas. Então, a nossa ciência e a nossa espiritualidade não está dissociada. Então, quando ele toma um banho de folha, é porque ele acredita que, do ponto de vista físico, aquela folha, no campo magnético do corpo dele, vai causar aquele efeito. Nós não acreditamos apenas em uma boca. Nós acreditamos que na pele tem milhares de bocas. E é por isso que nossa pele absorve esse elemento químico-físico que faz com que isso cause um efeito terapêutico em nós. Então, a ideia de religião é uma ideia do povo que está ao norte, que inclusive não é a origem de Jesus. Então, isso foi uma apropriação europeia, e essa apropriação europeia é fruto e é causa de uma expropriação dos outros povos. Mesmo porque, do ponto de vista lógico, não tem nada a ver a colonização, o mercantilismo, o pós-mercantilismo, o capitalismo com a figura de Jesus. Imagine se Jesus fosse vivo hoje aqui. Como é que Jesus seria apregoado, adjetivado, diante da sua postura nesse sistema de coisas? Como é que as religiões de matriz africana veem Jesus? Bem, você está perguntando a mim ou a ele? A você, ou a ele. Bem, a espiritualidade africana recortado para o que se veio no Brasil, porque a África é um continente diverso. Imenso. Só do ponto de vista daqueles que nós chamamos de bantos. Quantos grupos étnicos, digamos, subgrupos étnicos vieram para cá dos bantos? Kibundo, Kikongo, Choque, Benguela, são muitos. É muitos. Como é que só no século XVI tinha mais de 1.500. Pois é. Então vamos lá. Você me pergunta como nós veríamos Jesus. Então eu vou lhe responder a partir do livro que mais me interessa, que é o livro de João. Eu vou falar dele enquanto um verbo. Então quando você fala de um verbo, que no princípio era um verbo, e que depois o verbo ele se materializa e está entre nós, e você traz uma mensagem. Então, a mensagem é o movimento. Nós temos um ancestre que está intimamente ligado à mensagem. Eu chamo de Exu, os Fões chamam de Elégua, Enzila. Então é aquele que proporciona a mensagem. Mas toda vez que você traz uma mensagem, você fisicamente, quando eu falo, eu tenho um atrito da minha voz com esse espaço, com o seu corpo, com aquele corpo, com aquele corpo. Então, comunicar é movimentar. Movimentar é atrito. É relação entre o corpo, a massa, a aceleração, a velocidade. Então, Jesus é um ancestral meu e que eu falo com ele, ele me responde. Porque a minha espiritualidade me permite me compreender como filho dele, assim como eu sou filho de Exu, como eu sou filho de Obatalá. Então, aqueles que vieram antes de mim proporcionaram o meu estar aqui. Então, por isso é que eu tomo bênção a meu pai, a minha mãe,
tomava desde pequenininho, eles não têm mais corpo físico, mas eles me acompanham, e tomo bênção a Jesus, porque ele para mim é um guardião do meu ori. Ele é um guardião da minha consciência. Ele é uma referência ética e moral para mim. Então, todas as coisas que chegaram a meus ouvidos e às minhas vistas, do ponto de vista de leitura, me apontam para uma referência ético-moral e, sobretudo, ontológica. Então, Jesus, para mim, é um pai. Pastor, e a religião, as religiões cristãs, como é que veem os orixás das religiões de matriz africana? Depende, nego. Vai depender muito de quem você está falando. Vamos começar o seguinte. Tradicionalmente é visto, como demônio. É um discurso mais popular. Mas você vai ter hoje em dia, você tem uma pluralidade de pensamentos sobre isso, porque você tem movimentos que partem do princípio da decolonialidade do cristianismo, como a teologia da missão integral, a teologia da libertação, as teologias latino-americanas cristãs, que entendem que fazer teologia, pensar cristianismo é pensar cristianismo a partir do chão que nós pisamos. Então, em vez de eu ir para a Europa buscar referências, eu passo e cultivo o meu pensamento sobre teologia e espiritualidade a partir do chão que eu piso. E aí, dentro desse conceito, eu respondo lá na igreja assim, orixá é algo que não faz parte da minha tradição. É a única coisa que eu posso te dizer. Quer conhecer? Aí vai ter que pesquisar, vai ter que estudar, vai ter que ver com alguém que entende, porque não faz parte da minha tradição. O que eu posso te dizer é aquilo que está dentro do senso comum. Agora, existe sim um discurso que é popularizado por um outro grupo, que geralmente ele parte da falta de conhecimento, parte de um discurso discriminatório, que vai ver isso como demônio, que é preconceituoso. Aí o João e o Marcos me corrijam se eu estiver errado. Marcelo. E o Marcelo me corrija se estiver errado, porque nem o conceito de demônio existe nas religiões de matriz africana, né? Então já é uma coisa até pesada de você usar, dizer, é demônio. Nem existe isso dentro do conceito das religiões de matriz africana. O que eu acho, Antônio, é que o povo evangélico deveria parar de tentar conceituar aquilo que não faz parte da tradição dele. Entende? Por exemplo, eu participo de alguns movimentos e vou para alguns espaços, tem coisas que eu não participo e eu falo, porque eu falo, não faz parte da minha tradição. Entende? Eu não tenho a mesma crença ou cosmovisão que o João. Então, eu fazer algo que não faz sentido para mim, por qualquer motivo que seja banal, eu acho que é algo desrespeitoso com aquilo que é tão importante para o outro. Por exemplo, aqui na minha comunidade, se vocês vierem no dia que tem celebração de ceia, vocês não podem participar. E não é por discriminação. É porque eu entendo que é um símbolo importantíssimo para a minha fé. E eu tive uma discussão muito grande, porque alguns pastores tentam falar assim, não, qualquer um. Eu falei, não, é um símbolo muito importante para a minha fé. Então, uma pessoa participar disso sem ter a consciência do que isso significa para mim e para as pessoas da minha comunidade é um desrespeito ao meu símbolo. Então, assim como eu não quero que desrespeite ao meu símbolo, eu tenho que olhar o outro com o mesmo respeito. Assim como eu vejo o João com respeito para falar do cristianismo e dizendo, olha, eu não posso falar daquilo que eu não tenho total propriedade, eu tenho que ter a mesma sensibilidade, eu não vou falar daquilo que eu não tenho propriedade, que não faz parte do meu universo. Entende? Então você tem essa ambiguidade, Antônio, de pessoas que demonizam, reproduzindo esse discurso discriminatório, que como o João também já trouxe aí, o Marcelo, ele vem enraizado na sociedade por muito tempo, com apagamento histórico. Eu gostei quando o Marcelo falou, né? Cadê as histórias dessas pessoas que a gente não sabe, hein, Marcelo? Que tem sua tradição na oralidade e que às vezes se perde. Não tem, entende? Então, é a reprodução disso. E do outro lado, você tem dentro da igreja pessoas que estão dizendo o seguinte, meu irmão, vamos viver nossa fé, nossa identidade de forma íntegra, sem precisar ferir o outro. Uma das coisas que eu aprendi caminhando com o padre Valmir, era isso, o padre Valmir, quando eu entrei, participei do primeiro movimento de diálogo interreligioso com o padre Valmir, a primeira coisa que ele disse é, olha,
para a gente dialogar de forma interreligiosa, ou seja, com outras religiões, primeiro eu tenho que ter consciência total da minha própria identidade. Porque se eu não tenho consciência da minha identidade, o outro é o inimigo, o outro é o estranho que eu devo eliminar. Quando eu tenho consciência da minha identidade, o outro é só o outro que vai se apresentar para mim, e ao conhecê-lo, a gente pode encontrar pontos em comuns. E também concordar naquilo que a gente diverge. Dizer, olha, não concordo com você nisso, minha cosmovisão pensa de outro jeito, eu enxergo dessa forma, você enxerga dessa, e desse ponto a gente não vai dialogar, a gente caminha paralelamente, mas não encosta nesse sentido. É assim, eu vou até pedir assim, licença, eu já estou aqui em outro evento, ouvindo, para depois participar, e agradecer por conhecer João, e novamente rever o Marcelo, e agradecer também, Antônio, por estar aqui. Eu, inclusive, hoje até, quem estiver ouvindo depois, vai cair em cima de mim. Pastor, hoje Antônio me convidou como teólogo. Então, vocês estão escutando um discurso teológico. E vão aguentar o meu discurso como teólogo, que é esse mesmo. É decolonial, é latino-americano, é olhando a minha fé não como ponto de confronto, mas como ponto de encontro, vendo Jesus como intersecção e não como separação. E agradeço a Deus pela oportunidade que eu vou ter que me retirar. Um abraço para todos aí. Valeu, pastor. Valeu, pastor. Eu que te agradeço muito pela presença aqui, pela aula, né? que você deu aqui pra gente. Obrigado e até a próxima, viu? Um abraço, pastor. E até a próxima, até o próximo encontro. Valeu, pastor. Foi um prazer. Tamo junto, moço. Aprendi muito. Prazer revê-lo. Eu também, viu, João? Também, João. Depois a gente pode ter um outro momento para ter uma conversa maior e a gente entender nossas discordâncias, né? Porque com esse tempo aqui a gente não pode nem falar das discordâncias. Porque se entrar nas discordâncias é outro tópico. Você falou umas coisas aí que assim como o Antônio me chamaram a curiosidade para discordar, mas eu falei, eu não vou entrar nessa discordância, que aí entra em outro tópico. Mas a gente pode parar outro momento. Mas a discordância faz parte. Cafezinho. A discordância é a discordância é a pimenta do debate. Sem discordância não tem sabor. Eu só vou fazer um pedido assim, viu? Deixar uma informação. Não é minha linha, assim, eu sou bem cristão nesse sentido, assim. Em alguns pontos eu sou bem ortodoxo, em outros pontos nem tanto. Mas quem quiser pensar e falar assim, pastor, existe uma igreja que consegue dialogar de forma interreligiosa, de forma plena aqui? Existe. Tá? Aí eu faço o convite, quem quiser conhecer, a Igreja Batista de Nazaré, lá em Salvador. Fundada em 1970, que saiu da igreja por não concordar com a posição da igreja em relação à ditadura militar, em alguns pontos, fundam a igreja, o pastor Djalma, muito amigo da mãe Estela de Oxóssi, começa a nos dar na igreja como um ambiente também de intersecção, de diálogo interreligioso. Conheceu ele? Conheci. Djalma de Ogum. Exatamente. Carinhosamente chamado de Djalma de Ogum. O Djalma de Ogum, carinhosamente chamado dessa forma. Eu conheci. Tive a honra de conhecê-lo. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu conheço os discípulos dele. Subida da federação. Eu tive a honra de conhecê-lo, pastor. Ele veio em Camaçari, em alguns momentos aqui, que a gente provocou ele. Em alguns debates aqui em Camaçari, ele veio, nos atendeu. Não tive o prazer de conhecê-lo. No primeiro encontro de Negros e Negras de Camaçari aqui, a gente trouxe ele foi um dos oradores. A gente realizou que o primeiro encontro de Negros e Negras em 2005, e ele foi um dos oradores. Ele foi meu colega. Ele é um dos caras que trouxe o movimento negro evangélico para a Bahia. Isso. Que é um movimento que surgiu aqui no Brasil, ele traz para a Bahia junto com a galera. Inclusive, Antônio, uma indicação para o seu podcast, Raiz André, metodista, que é o líder do movimento negro evangélico na Bahia, aqui de Salvador, é carioca. E o pastor Djalma, ele vai criar esse ambiente. Não é a minha linha, tá? Mas é um ambiente de vocês conhecerem, para vocês verem pontos de intersecção que são, assim, curiosos, Antônio. Como, por exemplo, Antônio, não se escandalize, uma ordenação de uma pastora, onde você tem a oração dos pastores e depois a bênção das Elorixás. É nesse nível, assim. Exatamente. Você conhece, Marcelo? Eu não me escandalizo mais por nada, não. É nesse nível. Não, aí, quem quiser conhecer, não para julgar, que não vai para o espaço dos outros para julgar,
pode ir lá conhecer o discurso, que é O pastor Djalma era muito querido acolhedor, pela viu? povo de terreiro. É isso O aí, pastor né? Djalma foi meu colega lá no Esteba, nós damos. Eu dava Oi! aula de metodologia científica, ele de introdução à teologia. O pastor Djalma era de uma capacidade intelectual incomum. amigo. É. Incrível, Ele cara, é. incrível. Eu li alguns Muito. textos Eu tive dele, a honra de eu eu li alguns conhecê-lo, tratados dele, assim, de ouvi-lo. Ele foi nosso, ele fora foi de série. orador. Ele é orador. E não foi uma vez só, não. Foi várias vezes que ele trouxe ele aqui em Camaçari. Que massa. Não é puxando a sardinha pra mim, não, tá? Ei, não é puxando a sardinha pra mim, não, tá? Pastor Tranquilo. Batista, o bom pastor Batista. É. Não, é assim, tem vários pontos que eu tenho discordância com o discurso do pastor Djalma, mas não pelo respeito, tá? É pontos litúrgicos, tá? Eu Litúrgicos. sei, Que entendo. aí é um ponto que, para mim, entra em outro ponto, mas mostrando também que ele é o exemplo, viu, Antônio, nesse sentido assim, de que existe mundo para além do discurso militante de perseguição e de conflito. E dentro do que ele construiu, você tem diversas igrejas batistas hoje que conseguem dialogar tranquilamente com qualquer religião, enquanto você tem igrejas batistas hoje que vão ser espaço hostil para qualquer pessoa que pense diferente, entende? Isso aí você encontra, não vou dizer que não, para depois também ninguém entrar na igreja batista e dizer, ai, o pastor falou lá no podcast que a igreja batista tem mais espaço para dialogar, eu vou visitar aquela ali, e aí acabar, é sério, acabar entrando num ambiente muito hostil, mas é um ponto para se conhecer, inclusive para discordar, porque ele tem tratados teológicos incríveis, assim, minuciosos, e eu indico, já vendendo o peixe aqui do meu mentor, um livro do pastor Roberto de Amorim, que é da Igreja Batista Proclamação, discípulo do pastor Djalma, mas na mesma linha que eu. Ele, no mestrado dele, ele faz uma pesquisa sobre a Igreja Batista de Nazaré e sobre a vida do pastor Djalma, que virou livro, que é Espiritualidade e Diálogo, um processo educativo para a diversidade reconciliada. Nós estamos E aí conectados, fica essa dica aí para porque a espiritualidade e a religiosidade são coisas que têm suas interseções, mas são coisas distintas. Necessariamente, uma pessoa religiosa não quer dizer espiritualizada, né? Com certeza. Um abração, galera. Um abraço, pessoal. Abraço, pastor. Um abraço, pastor. Pena, né, que ainda tinha algumas perguntas para o pastor, mas vamos lá. Marcelo, nós estávamos falando aqui sobre educação, né? Você trouxe inclusive essa questão da educação. E me diga como é que a educação pode interferir e melhorar essa convivência, esse diálogo entre as religiões. Qual o limite, aliás, até onde isso não interfere na questão do Estado laico? É isso. Eu gosto de ver essa discussão de educação assim. Eu olho ela como uma ferramenta de transformação do cidadão. Então, a gente tem que ser, como hoje, eu vou sair daqui munido de informação. Então, uma aula, um presente. Então, o conhecimento tem que ser assim, ele tem que ser atrativo, né? Ele tem que ser... A gente precisa querer ter o conhecimento, a gente precisa difundir o conhecimento, sabe? Contudo, eu não percebo que o conhecimento da religião matriz africana torne ninguém candomblessista. Não é isso. Não se trata disso. E tampouco eu compreendo que a pessoa que vai ter o conhecimento do que é a religião matriz africana, isso vai interferir na cidade do Estado. Não é? As pessoas são católicas, né? O Estado é laico, mas eu sou católico. O Estado é laico, mas você vê crucifixo da Igreja Católica em algo público. Né? Então, não sei. Então, eu acho que o conhecimento traz esse ponto de você separar as coisas, sabe? De você separar, colocar as coisas no seu devido lugar. Né?
E acho que o Estado tem esse papel fundamental do Estado. O Estado precisa ser o fomentador do conhecimento. O Estado ele não pode tolir você de ter conhecimento. Ou de indicar você ter algo, conhecimento A ou conhecimento B. Sabe? O Estado ele tem que ser democrático. Ele precisa ser amplo. Ele tem que ser aberto. Ele tem que estimular a sociedade nesse aspecto, sabe? Do prover do conhecimento. E eu acho que a partir de que você tem o conhecimento, eu acho que ele torna você mais responsável, né? Eu tenho um pouco mais de 18 anos de iniciado de matriz africana, né? Eu completei essa idade agora dia 30 de novembro. Iniciado no candomblé, 18 anos, né? Antes já tinha uma percepção, já tinha uma ascendência das religiões de matriz africana por causa dos meus familiares, né? Mas a partir do momento que eu me iniciei, eu compreendi o que era o que é ser parte, compreender o que era isso, o que era ser de candomblé. Então, e a partir da minha iniciação, eu também pude perceber também algumas questões do Estado, né? Que eu via que a ineficiência do Estado nesse sentido, do conhecimento, de você dar esse direito ao cidadão desse conhecimento. Então, eu percebi, eu comecei a ver isso no dia a dia. Né? Como eu falei aqui, você tem aqui alguns exemplos, né? Eu acredito que isso é o necessário. Né? Mas vamos lá, vou botar a última pimenta. Uma das queixas das religiões protestantes é que as escolas públicas, elas têm um ensino religioso católico e agora também, com as políticas afirmativas, né, tem também trazido essas questões conhecimento, né, das religiões de matriz africana. Inclusive, acho que isso foi até um dos motivos que levou a violência sofrida pela professora, né, que ela trazia para a sala de aula, o material que, inclusive, era fornecido pela própria prefeitura. Mas a queixa, existe essa queixa, né, que nas escolas existe a educação religiosa, que normalmente é católica, e agora também está se implementando a educação de matriz africana, que é uma questão histórica também, a gente conhecer também quem foram os nossos heróis, porque muitos deles estão realmente ligados às religiões de matriz africana, né? Se você for pegar, aqui na Bahia, por exemplo, se você for pegar a história da Bahia, a história da independência, você vai ver que é quase, não tem como é que diz, inseparável, né? Mas, João, você acha que o que o Estado pode fazer, né, para mitigar e melhorar, né, sem infringir a lei de liberdade religiosa, como o Estado pode trazer esse conhecimento das religiões de matriz africana, né, para a população, sem que isso represente uma afronta para as outras religiões? Eu acho que a gente primeiro precisa compreender o que é o Estado, né? Então, o Estado... O que é Estado laico, na sua opinião? O que seria o Estado laico? Eu não acredito em laicização do ponto de vista do Estado. Não existe, isso é uma falácia. O Estado brasileiro é cristão, a Câmara de Vereadores de Camaçari tem um crucifixo enorme. Então, isso é uma falácia. Só acredita nisso quem está de bobeira, ou por um motivo ou por outro, eu quero falar de bobeira, mas, assim, respeitosamente, quem não consegue fazer essa leitura de que nós estamos impregnados em valores judaicos cristãos. Ponto. Agora, fazer uma avaliação do Estado com relação a isso é algo que a gente poderia fazer só um podcast sobre Estado, né?
do ponto de vista das teorias, eu, por exemplo, acredito que o Estado ele é fruto das tensões sociais. Né? Tem gente que acredita que tem uma visão muito mais de Rousseau, de que o Estado ele existe para a gente não entrar na barbárie. Mas para mim o Estado é barbárie. Por exemplo, vamos levar em consideração o ambiente escolar. Eu vou ter como referência no que eu vou dizer um livro muito importante de um pensador que está vivo, um congolês que vive no Brasil chamado Kabengele Munanga, que ele escreve uma obra chamada Superando o Racismo na Escola. É o seguinte, ó, a escola ela não é só promotora de conhecimento e, portanto, ela é difusora de quebras de preconceitos. Ela também ela é disseminadora de discriminações. O ambiente escolar, muitas vezes, ele não é um ambiente de acolhimento, nem para o educando, nem para o educador. Você trouxe aí a questão da professora Sueli, mas mais antes houveram outras questões tão complexas ou tão profundas quanto. Então, quando você percebe a resistência de uma grande maioria em absorver, em virtude de uma lei, informações, conhecimentos, sabedorias a respeito de um conjunto de seres humanos que constitui a própria cultura brasileira, significa dizer que aquilo que é o que é hegemônico, ele é também, antes de tudo, autoritário, não por parte especificamente daquelas pessoas que estão na ponta. Porque o Estado, a instituição, ela não respira. O computador não se liga sozinho, a instituição é fruto das pessoas. E o Estado ele é justamente esse árbitro entre os interesses diferentes de setores da sociedade. Levando em consideração a sociedade brasileira, que é uma sociedade de um sistema social, econômico, político, capitalista, você vai ter lá o grande capital que vai dizer exatamente o que lhe interessa para vender seus produtos, e você vai ter também essas composições que são do ponto de vista culturais, e a religiosidade, a religião faz parte disso, além das crenças políticas, além de um outro conjunto de coisas que compõem ele próprio. Ele próprio quem? O Estado. Então, falar de Estado, fala-se de poder. E os mecanismos pelos quais o poder se estabelece é em virtude de quem é mais forte. A história é contada, Antônio, pelos dominadores. A história é escrita por quem domina. É agora que a gente começa a dar visibilidade aos dominados e às dominadas. É agora que a gente começa a conhecer Maria Filipa. É agora que a gente vai começar a falar de Dandara. É agora que a gente vai falar de Mãe Estela de Oxóssi. É agora que Marcelo está falando de Kiazala, que é uma pensadora. Então, isso só é a ponta do iceberg de algo que é mais radical no sentido da sua raiz. A ponta está cá, mas existe uma série de complexidades a serem analisadas interdisciplinarmente. Quando você fala do Estado, você pode falar dele do aspecto econômico, do aspecto cultural, do aspecto da educação, do aspecto social, mas a gente insiste em se enganar como o Cintolinho de que o Estado é laico. É uma grande falácia. Agora, quando você diz que não acredita que o Estado seja laico, você não acaba dando razão aos fundamentalistas religiosos, sobretudo os protestantes, que justamente se vê em desvantagem, né? Porque eles se acham em desvantagem justamente porque, como você disse, está lá o crucifixo na Câmara Federal, né? Está lá a política afirmativa, né? De reconhecimento, né? Dos valores da cultura negra, da cultura afro-brasileira. Mas, por outro lado, a gente não vê leis no objetivo de afirmar, né, essa cultura, o conhecimento protestante. Você não acha que quando você diz que você não acredita num Estado laico, não acaba dando razão para esse fundamentalista que se coloca como vítima
né? De um lado o catolicismo, do outro. De um lado o catolicismo por suas questões históricas, que, né, de quase 500 anos de domínio, e agora as religiões de matriz africana tentando se afirmar também nesse espaço, como é que diz, ocupar esse espaço. Política pública se faz com 2 elementos primordiais. O primeiro é recurso e o segundo é vontade política. Quando você não tem recurso e você tem vontade política, você procura mecanismos de captação de recursos. Quando você não tem nenhum nem outro, não acontece. A marcha para Jesus, do ponto de vista orçamentário, é 3 vezes maior do que a política de promoção da igualdade racial. A política de promoção da igualdade racial, ao longo desses 20 anos em Camaçari, ela não tem dotação orçamentária. Vai ver quanto é que tem lá para a Marcha para Jesus. Vai ver para Conjuec. Enquanto foi Vai durante... ver para não sei o quê. Então, a gente não pode deixar de tornar explícito que isso é uma falácia. Então, quando você está trazendo isso, não é porque você está querendo convencer a gente de algo que não é real, mas é porque o que paira no ar é sobre essa leitura que o pastor falou da lâmina d'água. A lâmina d'água ela é um espelho. Eu quero agora fazer uma alusão ao mito de Narciso, que ele olha para a lâmina d'água e se enxerga. E ele se encanta com a própria imagem dele e depois ele morre afogado. Então, nesse sentido, o Estado brasileiro era construído sobre bases cristãs. Obviamente que, trazendo para a contemporaneidade, nós temos uma bancada parlamentar do boi, da bala e da Bíblia, que se correlacionam. Quantos parlamentares de matriz africana você conhece? Nenhum. Que eu saiba, não. Não tem. Aí agora eu vou lhe perguntar por que não tem? Não tem porque São, o sistema de tem cotas- quantos, rapidinho, tem quantas pessoas que se declaram de religião de matriz africana? Por exemplo, na Bahia. Eu não sei agora para lhe dizer, a gente pode até olhar o IBGE, o que é que diz, mas E não consegue eleger um deputado? não consegue justamente pelo mesmo fato de que não existe tantas mulheres no parlamento. É a mesma questão, porque assim, observe como é constituído o fundo partidário, por exemplo, como é que ele chega na ponta. Observe as candidaturas negras, eu não vou dizer nem de matriz africana. Negras. Vamos dizer negras. Vamos ver quanto é que, do ponto de vista prático, chegou até a conta da candidatura do vereador, do deputado. Porque, hegemonicamente, o poder econômico ele é branco e macho. Isso é um fato, não tem argumento para isso. Agora, o que é que precisamos fazer? É nos reconhecermos entre nós. O nosso irmão evangélico, ele é tão irmão quanto o irmão da matriz africana. Entretanto, nós não temos tantas questões de afeto em virtude do sistema de coisas. Mas eu preciso compreender que nós precisamos estabelecer pontes e não muros. O que é que me liga a meu irmão evangélico? E eu acho que isso que é o grande ponto para a gente iniciar uma trajetória que vai nos dar o caminho, que eu vou parafrasear o próprio Jesus, a questão do amor, mano. Porque o amor é libertador. Quando a gente consegue amar, a gente consegue ser louco. Provavelmente em algum momento você já amou alguém do ponto de vista sexual ou do seu filho. Você vê o tanto que irracional você se torna. Mas o quanto você é vanguardista. Eu acho que eu quero aprofundar essa questão de Jesus enquanto africano do ponto de vista do amor. Porque se não for por isso, a gente não vai conseguir se libertar e nem vai conseguir criar uma interseção entre nós, pessoas afrodescendentes. Porque eu compreendo o Jesus a partir da minha matricialidade. Então, por isso ele é meu pai. Marcelo, você que é envolvido na política aqui de Camaçari, quais são as políticas públicas afirmativas que hoje beneficiam a população
de religião de matriz africana aqui no município? Boa pergunta. Eu não sei se tem leis aqui em Camaçari que beneficiam. Não sei se foi criado leis aqui municipais, né? Mas houve alguns programas, né, outrora, em alguns governos passados que tiveram algum efeito do ponto de vista, eu acho, mais organizacional, mas não de fundamento, de fundamental, né? De fomento, de mola, sabe? De um legado. Acho que ainda falta isso em Camaçari, né? Precisa que realmente o poder constituído. Eu sempre utilizo. Outro dia eu estava falando sobre isso, num debate, uma conversa meio sobre política, e eu disse que os terreiros em Camaçari existem, né? Tem números oficiosos, cerca de 700 a 800 terreiros de Camaçari. E eu sempre digo que e dentro desses terreiros você tem antropólogo, você tem historiador, você tem médico, você tem juiz, você tem advogado, procurador, você tem servente, você tem encarregado, você tem... Então, e todas as pessoas pagam imposto aqui em Camaçari, né? Contribuem para a receita de 2,3 bilhões de reais por ano que a prefeitura arrecada. Então, é importante que a política pública volte para quem também contribui. Então, é necessário de quem esteja na gestão pública, né, olhe a religião de matriz africana como parte do Estado, né, parte da sociedade, parte da cidade, né? E que essa política seja voltada, que a política pública também seja voltada também para o povo de matriz africana. Não é justo você, como eu andei numa atividade que nós fizemos aqui, chamada Prêmio das Iabás, eu fui convidar alguns irmãos e irmãs de santo, e quando eu cheguei próximo ao terreiro, né, não era asfaltado. Né? Todos que eu fui, todos, não era asfaltado. As ruas eram asfaltadas, mas chegava próximo ao terreiro, não era asfaltado. Aí você via transversais asfaltando e na rua do terreiro não era asfaltado. Então, isso não é coincidência, para mim não é coincidência. Então, e esse terreiro está lá há 20 anos, está lá há 30 anos. Tem terreiros que estão há 90 anos aqui. Tem história, como eu disse. Né? Então, não é justo. E esses terreiros contribuíram para a cidade, contribuíram para o processo de civilização da cidade, civilização histórica da cidade. Então não é justo que ele não seja reconhecido, que o Estado, que o município não reconheça ele como parte construtora dessa sociedade camaçarense. Você entende? Então, é preciso que salvaguarde, que tenha um olhar, né? Não é só acessibilidade, não, que tenha um olhar de direito a essas pessoas, né? Que inclusive estão lá salvaguardando esse contexto histórico da cidade, né? Então, a política pública precisa chegar de fato às comunidades também em povos de matriz africana. Beleza, para a gente encerrar, nós já estamos aqui, o tempo passou rápido, mais de 2 horas já nesse bate-papo aqui. Produtivo, né? Muito conhecimento. Eu sou uma pessoa assim que eu conheço pouco das religiões de matriz africana, assim, conheço aquelas coisas que vieram mesmo através do conhecimento passado pela minha avó, pela minha mãe, mas realmente nunca me aprofundei, mas tenho um respeito assim absoluto. Até porque que eu acho que eu vou pela questão do livre-arbítrio, né? Deus deu livre-arbítrio a todos nós. Então, se Deus nos deu livre-arbítrio, é porque Ele respeita as nossas escolhas. E se Deus respeita a escolha de cada um de nós, quem somos nós para não respeitar a escolha do outro? Seja no que for, seja na religião, seja na questão sexual, eu acho que cada um tem a sua escolha e vai responder, né, diante de Deus, seja qual for o seu Deus, né, pelas as consequências pelas suas escolhas. Mas, para a gente encerrar, eu queria pedir a vocês para, né, fazer um comentário
final, dizendo o que pode ser feito, né, na opinião de vocês, como a gente pode agir pessoalmente no nosso dia a dia, na nossa comunidade, para minimizar os efeitos e os impactos provocados pela questão do preconceito, pela questão da intolerância religiosa, que, a meu ver, está muito ligada a essa questão racial, né? Como o pastor trouxe. Ninguém estranha um filme, O Deus Thor, porque é um Deus branco, é um Deus contado a partir de uma cultura branca. Mas o Ogum, Xangô, que vem, né, dessa cultura preta, já é visto como algo ruim por parte da sociedade. Então, como a gente pode agir? O que pode ser feito para ajudar nesse sentido? Vou começar por você, João. Então, eu vou pedir aqui Bandagira, meu irmão Mutacani, e pedir um mocoiô dele e agradecer a presença dele. Nunca mais a gente havia se encontrado, a gente se encontrou mais obrigado que Eu achei que hoje vocês iam brigar aqui, mas não rolou. Eu queria primeiro fazer uma reflexão a partir do que Abençoe, João. Oxalá abençoe, meu irmão, abençoe. Abençoe. O Mutacani, ele falou aqui que ele tem esse tempo todo de iniciado, eu sou bem... Deixa rapidinho, deixa eu só perguntar, fazer uma... deixa eu tirar uma dúvida aqui, matar minha curiosidade. Por quê? Quando ele fala uma palavra, você dá bênção? Não entendi. Porque ele é mais velho. Ah, mas quando ele fala uma palavra específica que você dá bênção, que eu percebi que você deu bênção algumas... Que você pediu a bênção algumas... Eu tô falando na língua dele. Ele é do Kibundo, né? Ele é do Kibundo, eu sou do Yorubá. E tem coisas que ele fala em Yorubá que eu também eu conheço. E aí eu respondo porque eu conheço. Entendi. Aí eu peço a bênção. Porque assim, a gente... Uma coisa que eu acho interessante, assim, muito interessante na cultura Nós somos quânticos. de matriz africana, a fala. essa questão do respeito, da hierarquia, né? Que muito respeitada. Eu considero... A questão da bênção. Eu acredito que a hierarquia é a espinha colossal da nossa religião. Sem a hierarquia, eu acho que... Na hierarquia, na verdade, não é... Porque não é imposição, né? Quando a gente consegue... a gente aprimora, quando a gente absorve ela, a gente compreende outras coisas, Sim, mas... Muita coisa assim, peraí. Mas volta para ele aqui que tava fazendo Tem a coisa do... Tem a coisa que o Mutacani trouxe sobre a questão da política pública que eu queria falar. Tem a questão também do ponto de vista do quântico, da física, na nossa ciência. E tem a questão também da nossa convivência aí nesses poucos anos. Mas então eu vou tentar sintetizar e também sintetizar do ponto de vista também do agradecimento de você ter lembrado do meu nome. Mas vamos lá. Por que eu ter lembrado do teu nome, João? Porque você me chamou para vir para cá, eu fui convidado. Lembrado de lhe chamar, entendi. Para mim era lembrar do seu nome no sentido literal. Porque Camaçari, assim, porque eu sou meio autista, então eu não compreendo o sentido figurado. Eu fui diagnosticado com tanto bagulho, dislexo. Eu tenho um monte de coisa e eu tô aqui com 50 anos, conversando com você, tomando cerveja, falando das coisas e filosofando. Mas veja só. Vou cobrar o royalties pela cerveja aí, viu? Mas eu não falei a marca não, essa foi eu que fiz em casa e trouxe. Eu queria primeiro refletir a respeito da questão da política pública. O que nós temos de maneira objetiva nesses 20 anos de construção é uma política estruturante. Nós temos um Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Racial e que ele pode dar base a outras políticas. Tivemos um período de bastante pujança nesse sentido da construção, não apenas no que diz respeito à militância, mas também de efetivação da política pública a partir de 2006. O desafio agora é colocar dinheiro, qualificar, aprofundar os já qualificados para trabalhar nas políticas compensatórias que ela tem, do ponto de vista da gestão pública, 3 viés. O combate ao racismo, a promoção da igualdade e a política de povos e comunidades tradicionais. Que enquadra a gente. Bem, dito isso, nós temos
O que é uma política estruturante? É aquela que possibilita outras políticas públicas serem implementadas. Então, inicialmente tem que ter um aparato legal. Isso precisa ser dito. E que a gente não quer mais sensibilidade, a gente quer dinheiro, e a gente quer dinheiro e quer articulação para que ela se torne transversal de fato, e que as políticas acessórias a essa política de promoção à igualdade racial possa ser objetivamente implementadas, como a questão da anemia falciforme, a Lei 10.639, a questão do feminismo, me ajude, não é protagonismo, o empreendedorismo negro feminino. Tem uma série de outras políticas que são acessórias e elas só vão acontecer transversalmente. Agora, no que diz respeito a essa questão de que Mutacani trouxe aqui, muito importante, de que estamos aqui aquilombados em um local onde a gente guarda a língua, que é importante, porque o sistema linguístico é que possibilita o contexto filosófico científico do nosso povo, porque quando você mata a língua, você mata o povo. Eu posso lhe dizer muitas coisas aqui em Iorubá, e essas coisas que foram ditas, elas só são ditas porque nós preservamos a língua. Não obstante isso, nós preservamos uma estética que está relacionada a uma ética. Esse colar aqui, ele não está apenas para adornar o meu pescoço ou dele, mas ele está colocado ali por um motivo que transcende a estética, mas tem a ver com a ética, tem a ver com a cosmologia, tem a ver com a botânica, tem a ver com a geografia. O espaço do terreiro, ele não é um espaço de religiosidade apenas, ele é um espaço de cristalização e difusão de conhecimento. Ponto. Uma outra coisa muito importante que se diga é o fato de que existe um protagonismo feminino. Fala no microfone, meu filho, que depois eu vou ter um trabalho danado para ajustar a sua voz. Eu acho que o Fred explica esse negócio fálico. Você se assustou. Vamos lá, conclua. Mas, voltando ao que Mutacani traz sobre Camaçari, Camaçari é sui generis porque tem muitas comunidades tradicionais, nós temos quilombos aqui, sabe? Então não é apenas o espaço do terreiro que expressivamente trata da nossa espiritualidade, mas tem outras questões, outros espaços a serem também protagonizados e dado a visibilidade. Temos as comunidades de marisqueiras, os pescadores artesanais, as comunidades originárias, e que as experiências tanto de terreiro como de quilombo, elas só foram possíveis por causa desse amálgama cultural com os que já estavam aqui. Nesse sentido, nós precisamos tomar bênção aos povos bantus, porque esses povos chegaram aqui e, pela sua percepção de mundo, já chegaram referenciando os ancestrais que aqui estavam. Então, isso foi possível a experiência do quilombo, porque os negros vieram arrancados da sua espacialidade inicial. Então, não tinha bússola, não tinha GPS para fazer quilombo. Se não fosse essa articulação, não aconteceria. Então, precisamos ressaltar a importância dos povos originários. Não teve jeito. Uma outra questão é que Graças às não é amigues. apenas a religiosidade, é muito mais do que isso. São valores civilizatórios. Então, com Salvaguardado nos certeza, o terreiros. hábito de você tomar a benção à sua mãe e ser respeitoso com ela, não é por causa dessa cultura branca. E eu preciso dizer que o Estado ele é promotor de discriminação, em todos os sentidos. Quer uma coisa? Não precisa você cotizar o camburão da polícia. Vá ver aí. Hoje, com certeza, deve ter tido alguma notícia ou um vídeo de violência policial. Agora eu vou dizer que, objetivamente, e os meus irmãos policiais que são negros são meramente capitães do mato, ou eles são moldados a isso? Então temos coisas que são muito mais complexas do que imagino. Aí eu vou agradecer a você, mais uma vez, por ter lembrado da minha pessoa.
Eu vou agradecer o fato de eu ter encontrado o Mutacani. Estávamos em trincheiras políticas diferentes, mas isso não faz com que nós deixemos de ser irmãos. E o que nos agrega é a nossa diferença. Eu que te agradeço. A benção, meu irmão. Quero, Abençoe. quero mandar um abraço para Bernardo, que foi quem me indicou você. Valeu, Bernardo. E Mutacani, as suas considerações finais. Primeiro me explique, esse nome Mutacani significa o quê na língua iorubá, né? Não, Né, né? Kibundo. 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 Kibundo, desculpa, Kibundo. Aquele que busca. Busca o quê? É aquele que Tudo, busca. busca tudo. Quem procura, acha. Não, eu quero agradecer, primeiro, quero agradecer, Antônio, pelo convite. Acho que foi um final de tarde maravilhoso. Aprendi um bocado daqui. Revi João. Fizeram as pazes. Não tem. Eu vou falar. A gente. Ele tá com 50, eu tô perto de 50, né? A gente se conhece há quase 20 anos, né? São quase 2 décadas. Eu vou fazer 20 anos agora. 20 anos de iniciado, né? E a gente realmente tivemos em vários momentos na nossa trajetória de protagonismo, de convergência, de diferença de pensamento, mas eu acho que tudo isso para mim, falar para mim, serviu de aprendizado, né? Eu tenho muito respeito por João, né? Pela figura que ele pelo pai também que ele é, pela pessoa que ele é. E eu, João, como você falou sobre a política pública, eu lembro que a gente fez muito debate sobre essa questão de espaços, né, institucionais, visando ser ferramenta para poder viabilizar as políticas de ações afirmativas aqui na cidade, né, nosso engajamento, os nossos enfrentamentos, as nossas campanhas eleitorais que que fizemos, né, fomos para dentro das candidaturas. Eu acho que assim, de tudo isso, eu acredito que tem uma coisa que eu acho que não fecha na conta, na minha opinião. Os pensadores, os formadores de opinião daquele período, né, que somos nós que continuamos aqui, eu acho que precisa oxigenar, sabe? Eu acho que o movimento precisa de oxigênio. E a gente fez muito movimento, criou muitos espaços de poder, eu acho constituído hoje, do ponto de vista de Estado, como coordenação, como a gente brigou pela coordenação, COPI, COPRON, etc e tal, né? Estatuto de Igualdade Racial, de Camaçari, enfim, e entre outros, mas eu não vi isso, eu não consegui perceber isso, e aí eu quero falar, né? Não consegui perceber isso na ponta, de fato. Chegar ao destino que a gente sempre sonhou que chegasse, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa, e assim, eu acho que faltou essa ferramenta, né? Eu acho que faltou esse pulso, esse impulso, né? Essa mola, né? Eu acho que talvez, não sei, talvez minha pequena avaliação, mídia avaliação, faltou oxigênio do movimento nesse sentido, para poder impulsionar a esse processo. Então, eu acho que esse é o grande desafio para a gente hoje. Eu acho que para o movimento e os próximos ativistas, esse é o grande desafio. Tá aí, eu acho que a gente chegou, né? Criou, agora está na hora disso começar a dar resultado, né? Chegar na ponta, chegar de fato, e a gente ver isso, perceber isso, né? Dentro dos terreiros, das comunidades de quilombo, as comunidades tradicionais, enfim. Valeu, pessoal. Quero agradecer a vocês pela aula, né? Pelo conhecimento que foi transmitido aqui e esperar que a gente possa viver dias melhores, né? Uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais inclusiva.
Para você que está em casa, que nos assistiu, nos aturou até agora, quero também agradecer, pedir aí que se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo aí com a galera. E até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Axé. Auito. Um abraço, gente. Camaçari pode mais, ganha força pra avançar. Em suas veias de aço e gás, um grito forte a despertar. Nas chamas dessa cidade, sonhos que não vão calar. Essência de verdade, pra sempre